peça de hoje tem uma proposta super legal, bem diferente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou baixar aqui. Baixar devagar, que da última vez eu derrubei o celular. Gente, a peça é essa daqui. Ela é uma peça vertical. Eu vou ter que erguer pra vocês verem ela em pezinho, ó. Ela é uma peça assim vertical e olhem que bacana. Ela é um porta-chaves de balcão, tá? Então tem aqui, ó, os ganchinhos para fazer o porta-chaves de balcão. Ela é dessa forma. E ela tem um sistema de encaixe, eu vou pôr aqui de novo para vocês poderem ver os detalhes. Ela tem um sistema de encaixe aqui, ó, que isso aqui é como se fosse um porta-retratos. Então, o que que acontece? Eu posso tirar isso daqui e usar um vidro, por exemplo, um vidro jateado, tá? Ou eu posso fazer uma outra técnica, colocar uma resina, colocar apliques em MDF, frases, e aqui eu optei por fazer cenários, por fazer um scrap decor. Mas olha que interessante que eu consegui montar isso. Primeiro, para vocês entenderem, eu vou mostrar o que sobrou da folha, porque na verdade não sobrou quase nada, tá? Mas para vocês poderem entender. Essa folha de scrap aqui, ela veio desse lado com a borboleta, aqui com uma cadeira com algumas flores, aqui ela veio nesse espaço que tá recortado, esta porta, tá? Só que como eu só tinha duas folhas, acabou não sobrando para mostrar para vocês. Então, acabou não sobrando. Então, de uma única folha, eu consegui fazer o cenário, só que eu usei duas folhas de cada por causa das sobreposições. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou tentar mostrar de pertinho, olhem, que tá tudo em 3D, tá? Essas esquadrias da porta, esses detalhes, eles estão em 3D. Então, olhem que bacana. Como que eu fiz? Vamos abrir aqui. Ah, isso aqui é legal, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem um sistema de ímã, ó. Então, não precisa de fecho, tá? Ela tem um ímã redondinho aqui, super forte. Então, deixa eu mostrar. Ela é nesse sistema porta-retrato. Eu vou tirar aqui. E olhem o que eu fiz. Eu decorei a moldura com elementos fixos. Com o passarinho, o arranjinho de flor, essa flor, uma renda de papel e uma cantoneira de MDF. E eu planejei, isso tudo a gente faz aquilo que eu sempre bato aqui, tá? Planejamento para fazer as peças. Dessa forma, o passarinho aqui, ó, peraí, aqui virou uma sobreposição, vocês estão vendo lá, ó? Como a gente faz um decoupage 3D ou uma arte francesa, ó, é que eu não quero prender de volta. Ó, embaixo eu tenho o mesmo regador. Só que eu consegui fazer um cenário aqui, do outro lado, com o outro lado da folha, que também combina e se encaixa com esse desenho. Então, deixa eu prender para vocês verem. E aí, o que acontece? É uma peça super versátil, que eu tenho, na verdade, duas... Ó, deixa eu mostrar em pezinho para vocês. Duas opções de montagem. Então, eu enjoei, eu posso trocar, na primavera eu uso esse, no inverno eu uso a outra, né? E acho que vai ficar bem bonito. E aí eu fiz aqui também algumas sobreposições, ó, da flor ali, das borboletinhas, certo? E aqui do lado eu fiz um stencil de gesso sobre um fundo envelhecido, então ela ficou toda envelhecida assim, e aqui carimbo nó de madeira, tá? Então eu vou mostrar pra vocês numa outra proposta. Nós vamos começar. Eu fiz outra opção, só que nós vamos fazer a nossa na rosa, tá? Com papéis que combinem também com a rosa. Então, eu já trouxe bem adiantado pra gente não perder tempo com coisas básicas, tá? Já foi feito toda a pintura de fundo. Gente, tô muito feliz, muita gente querida aqui. Então, eu fiz com essa proposta, pintado de rosa, e aqui com a técnica que a gente vai fazer no cor-de-rosa, tá bom? Então, vamos começar, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem ir falando, comentem as dúvidas, falem de onde vocês são, pra gente saber. Falem também o que vocês têm feito nessa quarentena e assim a gente vai interagindo de forma bem bacana, tá bom? Então, eu vou tirar aqui, já tirei as ferragens, tá? E o que que eu vou fazer? O que que eu fiz, pra vocês entenderem o processo? Esse daqui eu preparei com goma laca, tá? Uma de mão de goma laca incolor, toda a peça. Secou.
é PVA rosa antigo claro, tá? Eu tinha até feito uns testes com o rosa champanhe e o rosa bebê, ficou maravilhoso, mas com o rosa antigo claro ficou perfeito com a combinação aqui dos papéis, tá? Essa outra peça eu até queria ressaltar para vocês, olhem a cor que eu usei nela. Eu usei o PVA azul anil, que é esse aqui. E por fora eu envelheci, eu deixei proposital isso aqui para vocês verem a diferença. Olhem a cor que ficou. Então olhem o potencial de assim, que o gel envelhecedor tem de modificar, né, a peça, de praticamente fazer surgir uma nova cor. Então aqui, depois disso, gente, a pintura é o básico, tá? 2 demãos do PVA rosa antigo claro, lixa fininha, mais uma demão e tá pronto todo o fundo. E aqui, ó, aqui foi gel envelhecedor tabaco aplicado com rolinho, que aí a gente vai fazer aqui, tá? Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu soltar. Aqui, tirar esse aqui de lado. O que eu fiz lá na outra peça, que vocês estão vendo que tá desgastado, veio de uma sugestão de vocês mesmos, que me pediram lá na caixinha de perguntas do Instagram, que vocês queriam mais opções de pátina provençal colorida, tá? Com envelhecimento e colorida. Então eu resolvi fazer aqui, já aproveitando esse pedido, uma rosa e uma azul, tá? Então vamos lá. Pra gente fazer a pátina provençal, gente, é super importante. Sempre a gente vai usar 2 tons. Na verdade, os tons clássicos que a gente sempre usa de fundo é um PVA café ou sombra queimada, ou mesmo um fundo de gel envelhecedor ou betume. A gente vai usar a cera incolor para facilitar o desgaste, senão a gente não consegue lixar aqui. Ainda mais com as tintas da True Colors, que a fixação é super forte, é super boa, e a gente não consegue, né, fazer o desgaste. E por cima, o tradicional usa PVA branco ou off-white, né, qualquer cor clarinha, assim, puxando sempre para tons creme ou branco. Só que na verdade a gente acaba adaptando e a gente vai fazer então hoje com o rosa antigo claro. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Já vou deixar ele aqui. Essa é uma técnica de desgaste, então ela fica super bem em projetos bem clássicos, envelhecidos. Gente, a pátina cera incolor, então, é a cerinha, tá? Tem algumas pessoas que fazem esse provençal com vela, também fica muito bonito, só que ele vai ficar mais rústico porque os grânulos da vela aqui vai desgastar mais, então vai ficar uns riscos mais abertos, tá? Com a cera o desgaste é, digamos assim, um pouquinho mais leve. Então, ó, peguei lá um pouco de cera e vou espalhar. Eu vou espalhar em tudo, porque eu vou lixar tudo, tá? Se você vai fazer um projeto e fala, não, mas eu só vou desgastar aqui, você passa a cera e faz o processo só aqui. Só que isso você tem que marcar bem a posição, para depois você não se perder, tá? Então aqui, vamos lá colocar mais. Não precisa economizar, a cera pode ser bem generoso, que é o que vai ajudar a gente a soltar a camada de cor aqui, tá? Desde que ela esteja bem espalhada, vocês podem passar bastante. Então aqui tem uma outra particularidade também, que por ser uma cera, a gente evita secar com secador quente ou soprador, tá? Porque dependendo, pode acontecer dessa cerinha derreter e manchar a pintura, fazer aquelas manchinhas de gordura, sabe? Então aqui, ó, gente, já passei a minha cerinha em tudo. Certifiquem-se de não ter ficado nenhum acúmulo, nenhum excesso, tá? Vamos deixar aqui. Como a gente não deve, né? A gente evita, é igual a história do craquelê, né? Algumas técnicas, elas têm um tempo de execução, de secagem, que normalmente é interessante a gente respeitar. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar esse PVA rosa antigo claro e a gente vai deixar secando enquanto faz a outra etapa para não ter que usar o secador. A pátina tradicional, na verdade, o ideal é a gente aplicar com pincel, tá?
fazer uma, duas, três, quantas camadas quiser para deixar mais fechado. Só que lembrem, quanto mais camadas, mais difícil de retirar. E como eu quero um processo bem desgastado e envelhecido, eu vou passar uma só. Se ficar muito transparente, eu vou passar duas, mas não mais que isso. E eu vou usar o rolinho porque eu quero lisinho, tá? E o rolinho às vezes causa aqui uma texturização, uns grânulos também bem fininhos que fica bonito no desgaste. Então vamos lá, ó. Rolinho. Estico bem lá a minha tinta como se fosse pintar. A Yara tá falando da cobertura das tintas da True Colors. Realmente a cobertura é imbatível. Quem usa não troca porque é maravilhoso. Ó, gente, em cima de um fundo marrom, né? Olhem a cobertura. E com rolinho, que normalmente ele mais dispersa do que pinta, né? Então, ó, vou fazer isso aqui em toda a minha moldura. Esse é um rosa bem aberto, mas vocês vão ver que na hora que a gente fizer o envelhecimento dele, vou ter que levantar aqui porque senão vai ficar ruim. A hora que a gente fizer o envelhecimento dele, ele vai ficar com uma cor muito bonita, tá? Não esqueçam os cantinhos, ó. E aqui a gente vai fazendo até o final. E aqui dentro também, tá? Vocês vão perceber que a grande questão é que eu vario bastante aqui as técnicas de envelhecimento, só que a gente mantém as cores que a gente escolheu para trabalhar, né? Então isso cria uma uniformidade na peça. Isso não deixa a peça toda cada hora de um jeito, né? A cor fica uniforme, então fica um efeito bem bonito. Ó, aqui eu vou uniformizar, carregar mais um pouquinho. Aqui, tá, ó, tudo feitinho. Agora eu vou deixar isso daqui separadinho aqui, secando. Deixei lá. Gente, agora aqui, ó, eu já deixei essa parte pronta, que é onde nós vamos trabalhar, e eu vou aplicar o gel envelhecedor aqui com rolinho, que é uma das opções mais rápidas e mais fáceis que a gente tem quando a gente quer fazer um envelhecimento ou tingir o MDF. Deixa eu falar uma coisa que eu falo sempre, eu sei que vocês estão cansadas de escutar, mas sempre tem gente nova chegando e a gente sempre tem que esclarecer para não restar dúvidas, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Para fazer esse envelhecimento com o gel envelhecedor, a gente pode usar rolinho de espuma ou esponja. Eu até vou usar esponja aqui, só para quem não conhece ver a praticidade. E o que que eu gosto sempre de lembrar, que eu falei que eu sempre falo, gel envelhecedor não é tinta, tá, gente? Ele não vai tingir, ele vai ficar sempre com essa transparência, tá? Eu vou virar aqui para ficar mais fácil. Ele vai ficar sempre com essa transparência. O que pode acontecer é, quanto mais camadas eu faço, mais escuro ele vai ficando, tá? Mas a transparência eu não consigo tirar, porque ele não é uma tinta. Ele é um gelzinho mesmo, para acabamentos especiais e envelhecimentos. Ó, eu vou secar, gente, para escurecer um pouquinho mais. Sequei, vou aplicar um pouquinho mais. Gente, compartilhem, por favor, com os amigos, chamem os amigos para live, vamos fazer uma movimentação bacana para todo mundo aprender, para divulgar também o meu trabalho, os materiais da True Colors, para a gente estar trazendo sempre novidades para vocês. Então, quem não compartilhou, nos ajude, por favor, também compartilhando e divulgando, que é bem importante para nós, tá? Então, aqui, olha lá. Para mim, assim, já estaria bom porque eu quero fazer, que é o nó de madeira, tá? Gente, agora aqui, o que que eu fiz só para vocês entenderem? Quando eu fiz o fundo, eu pintei tudo de rosa, aí eu peguei uma fita crepe e reservei, tá? Então, coloquei aqui a fita crepe, pintei os pés todos com gel envelhecedor e retirei. Dessa forma não fica aquele suja-borra, a gente arruma um lado, estraga o outro, né? Então, dessa forma, ficou bem legal, assim, de trabalhar sem aquela borradeira. E aqui, ó, eu também passei o gel envelhecedor, porque como eu vou fazer um provençal naquela tampa, eu quero que isso aqui combine com aquele provençal. Então, eu não quero nem rosa, nem muito escuro. Então, esse pedacinho eu deixei para fazer com vocês, porque também é bem simples, tá? Deixa eu colocar mais um pouquinho de gel aqui. A gente já vai usar ele para outras coisas também. Vamos lá. Deixei a esponjinha.
Gente, pincel, tá? Cabinho amarelo, cerdas duras, porque normalmente nesses recortes aqui é onde passa a máquina de corte da marcenaria, então sempre fica mais áspero nessa região, tá? Então aí o pincel macio, às vezes aqui, além de estragar o pincel, não rende, a gente fica passando, passando e não rende. Então passei, ó, como aqui também é gel, eu não preciso proteger, eu só fiz esfregando, dessa maneira, ó. E aqui, para não borrar aqui por dentro, eu fiz de lá para dentro, ó, que aí não borra. A gente faz bem devagarinho, com calma, e não borra. Então, aqui, ó, deu, tá? Isso aqui foi barbeiragem minha, eu que encostei o pincel ali. E aqui, agora, a gente vai secar e fazer mais uma, tá? Vai ficar bem escurinho. E agora eu já vou lixar, vou secar e lixar, tá? Gente, vamos lixar aqui, tá? Então, olhem lá, ó. Quando eu lixo, começa a surgir um pouco do rosa, ó. E vai fazendo desgaste, que na verdade a minha peça é desgastada, né? E é envelhecida e vai mesclando a parte de dentro com a de fora, com essas bordas. É sempre importante fazer esse conjunto. Se você deixa uma coisa, por exemplo, muito rosa e outra muito escura, ela não combina. E até sobre isso eu vou falar pra vocês. Eu não pintei aqui dentro, eu não envelheci aqui dentro nem da outra, pra vocês poderem ver a diferença do envelhecido e da cor tradicional. Mas eu vou envelhecer, tá? Porque ela destoa muito da parte de fora da caixa, ela fica muito vibrante, muito diferente. Se fossem tons semelhantes não precisaria, mas aqui precisa, tá? Eu vou envelhecer da mesma forma que eu vou fazer o marmorizado de fora, tá? Vocês já vão ver. Então, olha lá, vamos lixando. Aqui. Apesar de ser uma peça bem complexa de técnicas, eu trouxe tudo bem mastigadinho, pra gente ir direto ao que interessa, pra vocês ficarem comigo e aprenderem. Então, gente, olhem que bonito, como ele já faz uma integração, ó, tá? Ó, ele já faz uma integração, né? Já fica bem bacana. E agora a gente vai fazer essa lateral aqui, que é esse marmorizado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês sem desfocar. Acho que tô conseguindo. Vocês estão conseguindo ver? Gente, isso que eu vou fazer agora é uma delícia de fazer. E a gente vai usar gel envelhecedor. Gente, eu arrumei o meu papel e deixei uma lombada aqui. Gel envelhecedor e esponja. Essa esponja mesmo de cozinha, tá? Antes eu fazia sempre com essa esponja marinha, tá? Que é uma esponjinha natural. Ela é a esponjinha da esponja marinha do bichinho de verdade mesmo. Mas justamente por isso, o que acontece? Ela foi proibida a extração em vários lugares, então é super difícil de encontrar. Para evitar que agrida a natureza essas coisas. Como nem todo mundo tem acesso a ela, nas minhas aulas eu tô fazendo com essa, que é o que todo mundo tem acesso, tá? Esponjinha verde e amarela. O que eu vou fazer? Coloquei o gel envelhecedor aqui, vou lá no meu tanquinho, vou molhar bem essa esponja e vou trazer ela com água, tá? E vou puxar um pouco do gel. Ó, vocês estão vendo que se eu apertar tem bastante água, ó. Então, o ponto é exatamente esse, tá? Bastante água. Se eu achar que tá muito escuro, porque esse marmorizado ele fica bonito, não tão escuro, tá? Então, a gente vem e traz um pouco mais de água. Aqui. Aguei. Gente, se ela tiver muito encharcada, ainda mais aqui, ó, que eu vou fazer nessa superfície pequena, vocês vão lá no tanquinho, espremem um pouco da água e voltam com ela bem molhadinha, mas não escorrendo, tá? E aqui eu já vou ficar com um paninho a postos, porque eu não quero que suje esse lado, embora ele já esteja até envernizado, eu não quero. Ó, se eu bater sempre assim e só assim, o que eu tenho? Um padrão, tá? Vai ficar tudo igual. Então, sempre quando a gente for fazer qualquer esponjado, ó, sempre eu vou mudando a direção do meu pulso e vou até mudando o lado da esponjinha, tá? E assim a gente vai fazendo essa aguinha suja, como eu chamo. Aqui, pra mim, ó, já tem água o suficiente. Então, eu ainda tô com muita água na esponja. Então, eu vou tirar esse excesso,
Quem não quer sujar a mão, usa uma luva, tá? E volto. E aqui nesses cantinhos, ó, eu posso pegar um pouco daqui, esfregar, pra chegar bem lá no cantinho. E venho batendo, ó. Aí agora eu já não tô com tanto excesso de água. Tá? Então, aqui. Assim. E ele já tá todo desse jeito. Vocês estão vendo que ele forma como se fosse uma espuminha? Se vocês quiserem alguns pontos mais escuros, eu posso carregar um pouquinho no gel e venho, ó, aqui perto da borda, se vocês quiserem, ó, deixar bem escurinho, que é onde normalmente a gente faz um escurecimento, um sombreado, ó, bem escurinho. Gente, não tem nada de segredo, é só isso, tá? E vocês podem fazer isso inclusive com tinta, só que aí como a tinta tem menos transparência que o gel, vocês precisam, na verdade, aguar ela um pouquinho mais, ou usar um gel matizante junto. Então aqui, ó, eu vou ligar o secador, eu não vou conseguir falar, eu quero que vocês só observem. A hora que eu puser o secador aqui, as bolinhas vão, pluft, desaparecer, rapidinho. É muito legal, quer ver? Eu vou ligar só um aqui. A espuma desaparece e ficam só os pontos, tá? Aí, normalmente eu pego uma esponja limpinha, molho, tiro o excesso e agora eu venho manchando mesmo, ó. Venho batendo, abrindo uns espaços mais claros, tá? Eu vou deixar com mais espuma aqui, que eu não sei se deu pra vocês verem a hora que eu fiz aqui, do secador, que é bem legal, a espuminha desaparece. Aí é a hora que a gente faz o marmorizado. Ó, a hora que a gente liga, já desaparece toda a espuma. Daí a gente só cuida aqui, ó, pra não escorrer, tá? Esse movimento que a água vai fazendo é o que vai dando esse manchado no mármore, tá? Ó. À medida que vocês forem fazendo, a gente vai batendo, a gente vai batendo e retirando, ó, o excesso de água. Se ainda achar que tá muito claro, volto lá, posso pegar mais gel e deixar em alguns lugares mais escuro, tá? Mais escurinho. Então, agora a gente vem. Muitas vezes, gente, até o meu pudim, fica esse marcadinho. Eu, particularmente, dependendo da peça, gosto. Dependendo da peça, não gosto. Então, o que a gente pode fazer é vir sempre tirando, tá? Que é onde escorre. E a gente fica, na verdade, dosando isso. Normalmente eu faço rápido, em 1, 2 batidas de esponja tá pronto, mas é bem simples. Mas eu tô fazendo aqui pra vocês verem como a gente pode transformar, clarear, escurecer, tá bom? Aqui, gente, escorreu, é bem difícil não escorrer, tá? Daí depois isso aqui a gente tem que limpar e fazer um retoquinho, nada demais. É normal, inclusive. Tá? Então, a gente vai deixar aqui, já vai secando. Gente, é uma delícia de fazer isso. Deixa eu dar uma dica, inclusive. Por exemplo, vocês podem fazer num fundo e fazer esse aguadinho com várias cores. Vocês vão ter a mistura das cores e um aquarelado que fica lindo, sabe? Cores coloridas num fundo branco, que não seja neutra assim, que não seja marrom, preto, mas que seja vermelho, amarelo, rosa. Elas começam a se mesclar e faz um tom aquarelado que fica bem lindo, tá? Aqui, depois disso, o que que eu fiz? Eu fiz um stencil, olhem, que bonito, com gesso. Então, aqui ainda tá secando e eu quero mostrar pra vocês o stencil que eu vou usar. Que bonito. Aqui, gente, eu peguei esse stencil, olha que bonito. Agora ele tá vindo com branquinho assim, tá até difícil de mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um aqui mesmo. Aqui. Eu vou usar esse daqui, tá? Que é esse arabesquinho aqui do meio, ó. Tá bom? Esse arabesquinho. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar, né, com stencil. Então, pra quem não conhece, quem tá chegando agora, eu sei que tem muita gente que tá sempre chegando.
Aqui, ó, a gente tem o Stencil Fix, que é esse fixador de stencil temporário. Então, ele nos ajuda muito quando eu vou usar gesso ou quando o stencil é assim, ó, muito recortadinho e às vezes a pessoa não tem tanta prática, aí entra por baixo, vaza. Então, o Stencil Fix, ele vem para solucionar isso e ele é ótimo, gente. É um produto que vocês podem adquirir com tranquilidade, que vocês não vão se arrepender. Ele é muito legal. Ele já nem tá vindo mais com esse biquinho aqui, tá? Mas eu tinha esse daqui, que era um novo ali fechado. Ele ainda tá vindo com essa válvula, mas o novo já tá vindo com uma válvula bem legal, uma válvula de pistolinha, que facilita até bastante a aplicação. Eu gostei bastante. Gente, então aqui como que eu fiz? O meu já tá aplicado o Stencil Fix, ó. Vocês estão vendo que não cai do meu dedo, ó? Ele não tá encostando em nada, ó. Ele tá preso. Ele já tá com essa colinha. Ele fica com esse grudentinho aqui, tá? Então, como que eu faço para aplicar? Eu pego lá o meu Stencil Fix. Eu não vou aplicar aqui de verdade, porque ele deixa tudo onde a gente aplica meladinho. E esse aqui já tá até seco pra gente ganhar tempo. A gente vai colocar uns 20, 30 centímetros de distância e borrifar algumas vezes, tá? Se vê que ficou alguma gota muito grande, seca com papel toalha, deixa secar ao natural ou pode secar no secador frio. E aí vocês podem utilizar, tá? Por que que a gente não coloca no secador quente? Porque além de ressecar a cola e ela não funcionar, ainda pode danificar o stencil que é de plástico, tá bom? Soprador nem pensar. Então, peraí que aqui ainda tá úmido, eu só vou dar um jato de ar aqui. E um artifício, ó, grudou até no meu braço. Um artifício que a gente tem quando eu faço esse marmorizado, digamos que eu fiz, ficou super escuro. Puxa, Thaís, não ficou assim delicadinho, ficou um borradão, ficou feio. Pega lá uma lixinha média, tá? Uma lixinha média, 360, 320, não menos que isso. E eu gosto sempre, ó, de fazer isso. Por quê? Ele vai tirar o excesso do escurecimento, se ficou. Ele vai abrir uns pontos brancos, que vai trazer um pouco de luz. Eu quero um projeto envelhecido, mas é interessante um pouquinho de luz no meu projeto. E ele vai uniformizar e deixar um acabamento muito gostoso aqui na peça, tá? Então, dessa forma eu gosto de passar a lixa para ter esse acabamento. Então, gente, aqui, fui lá, ó, meu stencil tá grudando. Vou centralizar. Espero que esteja centralizado. O certo é medir, tá? Vamos medir pra gente ver. Então, eu já sei que o meio dessa peça é 12 centímetros. Então, ó, não está centralizado, não. Porque o meio é 12. Então, aqui. Não tenham preguiça de medir, tá, gente? Faz diferença depois. Você deixar um stencil torto é feio. Fica feio, compromete a peça. E aqui, mais ou menos nesta alturinha. A altura não é nem tanto problema. O maior problema mesmo é o meio, né? A gente não acertar o meio. Ó, gente, eu tô grudando todos os pedacinhos aqui do stencil. Isso porque eu já tinha levantado esses dois aqui na hora que eu lavei. E tá tudo coladinho, tá? Se eu quiser, eu consigo trabalhar aqui, ó, tranquila, sem necessidade de fita adesiva e de segurar. Eu vou colocar aqui do lado, peraí, um pedacinho de fita adesiva, não para segurar, tá? Só porque esse aqui acaba muito perto do fim e eu não quero que borre o marmorizado que eu fiz. Se fosse uma tinta comum, a gente só limpava e tá nota 10, né? Mas como é um marmorizado, eu vou ter que fazer tudo de novo, tá? E se você tem dificuldade, uma coisa que eu recomendo é isole esses espacinhos aqui, ó. Se você tem dificuldade, isole, para que não acabe ocorrendo de você fazer o stencil em lugares que você não quer, tá bom? Eu vou trabalhar esse stencil com relevo de gesso acrílico, tá? Então, um relevinho de gesso acrílico, ele é bem branquinho, super gostoso de trabalhar e vocês vão adorar. Então,
eu gosto de usar essa espátulazinha. Não precisa necessariamente ser de metal, tá, gente? Se você tem acesso só de plástico, a de plástico resolve bem. Mas eu gosto desse ângulo aqui de 90 graus. 90 graus não, né? Mais que 90 graus. Esse ângulo aqui aberto, porque eu consigo trabalhar assim, ó, com mais conforto, tá? Então, vou lá, pego por baixo a massa, o gesso, a textura, tá? Ó, vocês podem ver que nem cai, porque o gesso é bem firminho. Posiciono aqui no meu stencil, tá? Dessa maneira. E eu vou indo de dentro pra fora, eu gosto mais, tá? Então, ó, de dentro pra fora eu vou espalhando. Não pode tirar a espátula assim, pra não levantar o stencil e não borrar tudo. Então, sempre que precisa tirar, ó, vou indo e tiro de lado. Outra coisa é aqui, ó, vocês estão vendo que o stencil tá um pouquinho levantado? Isso aqui foi porcaria que eu fiz na hora de lavar, tá? Então, se você tá vendo que tá assim, se vem de lá pra cá, vai entrar por baixo. Você pode estar usando o produto que tiver, tá? Então, isso é ruim. Então, sempre cuidem, se tá assim, eu vou daqui pra lá, ó. Que aí eu não vou ter problema de entrar por baixo, tá? E aqui a mesma coisa, ó, ele tá um pouquinho levantadinho, então eu vou por lá. Mas ele tá levantado porque na hora de lavar, sem querer, eu danifiquei ele ali, tá? Aí aqui ele já colou, ó, tá tudo colado. Eu venho, pego mais um pouquinho e agora venho espalhando. Gente, eu adoro relevo bem alto, tá? Mas cuidem, porque alto demais ele pode perder o desenho que tá aqui, sabe? Ele acaba perdendo o desenho. Então, a gente tem que cuidar bastante para fazer numa altura que o desenho não se perca também. Então, aqui... espátula na água. O gesso é legal porque ele é super fácil de lavar, tá? E vamos ver se não borrou nada, se tá tudo certo. Então, fixo aqui, ó. Eu quero tirar separado a fita do stencil para mostrar para vocês. Então, ó, se eu não tivesse colocado a fita, ó, teria borrado. E aqui a mesma coisa. Eu quero tirar, peraí, separadinho. Pronto, ó. Separei. E aí, gente, ó, como tá com o stencil fix, eu seguro com o dedo aqui, ó, no cantinho e venho retirando, ó. Como ele tá coladinho, ó, ele vem soltando e tá lá. Aqui eu mexi, tá? Ó, aqui, os lugares que eu não queria, eu preciso retirar. E aqui tá onde ele tinha levantado um pouquinho, mas ainda assim ficou perfeito. Isso aqui eu posso secar com secador, eu vou secar agora. Só para eu não correr nenhum acidente de encostar a mão aqui, de bater, tá? Ó, bem fininho o acabamento, o efeito. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? É um stencil bem delicadinho. E agora eu vou deixar aqui de lado pra terminar de secar, tá? Então eu vou pôr pra cá. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho na nossa moldura. Então já deu tempo dela secar, sem que eu precise usar o secador. Agora eu vou pegar uma lixa um pouquinho mais grossa, tá? Essa daqui é a mesma que eu usei lá pra fazer o desgaste. Ela não é aquela lixa de polimento 400, essa aqui é uma 320. Pra ficar mais fácil retirar aqui. Mas vocês vão ver que como eu passei cera, vai super rápido pra fazer essa retirada. Tem que até cuidar pra que não arranque tudo, tá? Então eu costumo fazer assim, ó. Coloco lá e venho devagarinho sentindo como tá. Ó, abri um pouquinho ali, ó, bem pouquinho, vocês estão vendo? Então eu sei que eu posso insistir um pouco mais. Eu gosto, o pessoal já conhece, bem desgastado, tá? Então aí agora, eu vi que tá desgastando um pouquinho, que a cera que eu pus aqui foi o suficiente para fazer isso devagarinho, então agora eu posso vir com mais força. Ele faz uns detalhes, gente, muito fininhos mesmo, ó. Então aqui eu vou desgastando, tá? Se eu quero mais desgastado, eu vou insistir um pouco mais. Se eu quero menos, eu só vou dar uma lixadinha, tá? Mais suavezinho daí. Deixa eu até ver se eu tenho outra gramatura de lixa pra mostrar pra vocês. Não, só tô com essas. Essa aqui acho que é a mesma. É uma P400. P320. Ó, gente. Olha lá. Bem desgastado, tá? E agora eu vou fazer tudo, ó. Então, eu vou lixar tudo aqui, vou desgastar.
tá? E aqui. Uma coisa que vocês têm que atentar, tá? A gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um projeto envelhecido como esse. Deixa eu tirar aqui. Aqui, né? Quando eu fiz aqui, ó... Vocês estão vendo a diferença, gente? Vocês estão vendo que aqui foi envelhecido e aqui não foi? Então, eu preciso equilibrar isso daqui, tá? Como que eu faço? Lembram lá da esponjinha suja de gel envelhecedor, ó? Rapidamente, eu dou uma passadinha aqui da esponjinha. E pronto, eu já vou ter aquele mesmo tom, tá? Aqui. 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 É bem ligeiramente mesmo, tá? Não se preocupem muito. Vou secar. Feito isso aqui também para uniformizar, como eu fiz lá, ó. A gente dá uma passadinha de lixa. Onde tiver que abrir alguma luz aqui, vai abrir. Onde tá mais envelhecidinho, vai permanecer, ó. E pronto. A minha moldurinha está pronta, tá? Vamos decorar essa moldura, que é a parte mais gostosa. Então, deixa eu só limpar, gente, quando a gente lixa aqui, ó. Tem que tirar, porque, gente, faz um estardalhaço. Então, deixa eu explicar pra vocês, ó. De um lado, eu colei a janela. Deixa eu mostrar rapidinho o papel aqui pra vocês verem que é lindo. Ó, o papel que eu usei foi esse. Então, ele tem de um lado a janela, do outro lado a casa de passarinho. Então, eu acabei tendo que usar 2 papéis, porque aqui cortou um pedaço, tá? Mas não tinha outro jeito de fazer. Então, de um lado ficou a janela e do outro lado eu vou colar com vocês agora o passarinho. Aqui, ó. Vou colar o passarinho, tá? Então, como que eu costumo colar? Nesse caso, eu vou usar a multicola branca, tá? Porque eu não tô usando foto, apesar de ser um projeto de scrap decor. Então, ó. Multicola branca, tá? Eu vou usar aqui a colinha. E eu vou espalhar com um pincel ou com rolinho, tá? Eu vou usar um rolinho aqui. Meu rolinho tá que tá, ó. Tá tão velhinho já esse. Eu uso ele mais pra cola, pra essas coisas, sabe? Pra mim faltou um pouco aqui, tá até difícil de espalhar. Vou pôr um pouco mais. Vou reforçar os cantos, tá? Ó, eu gosto sempre de usar o rolinho pra não ficar acúmulo, ainda mais quando é uma figura maiorzinha assim. Aqui. Ó. Desse jeitinho, coloco aqui. Posiciono, ajusto. E ó, aqui, aqui. Eu gosto sempre de passar essa espátula, tá? Eu passo essa espátula aqui para não ficar nenhuma bolha, nem nada. E vamos decorar. Vou colocar aqui com o outro lado, que é a minha referência. Sempre um dos lados vai acabar sendo, né, a referência do desenho. Então, deixa eu puxar aqui. Olhem lá, tá? O que que eu usei aqui para decorar? Então, agora eu vou ter que pegar aqui para vocês verem. Eu recortei esse baldinho, tá, gente? Eu vou colar ele com cola mesmo aqui. Na frente desse baldinho, um passarinho pititico, que ele vem nessa folha de recortes, ó. Esse papel, ele tem uma folha toda de recortes. Vocês estão vendo que eu nem me dei ao trabalho de recortar o pezinho? É que eu vou esconder o pezinho dele, tá? Então, o passarinho vai vir aqui. E em cima do passarinho vai uma florzinha que voou, que eu já vou ter que levantar ali pra pegar, que ela voou com o secador.
E aqui, gente, ele já tem um cesto de livros. Vou ter que virar aqui para vocês verem, acho que fica melhor. Ó, ele já tem um cesto de livros. Eu fiz uma sobreposição, mesmo o cesto sendo um pouquinho menor, não tem problema, deu um efeito bem legal. E como já tem o livro ali, eu também fiz uma sobreposição desse livro, tá? Então, o que eu vou fazer agora... Achei a florzinha, não vou não. Aqui. O que eu vou fazer agora é só colar isso daqui, tá? Então, vocês podem ir observando. Em tempo, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Isso aqui, antes de fazer a colagem do papel, nós precisamos encerar, tá? Senão eu ia esquecer. Nós precisamos encerar ou passar um verniz acrílico, aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem, ou usa pátina cera incolor, ou uso verniz acrílico, toque de seda, ou qualquer outro da preferência de vocês. Eu gosto muito desse, mas vocês podem usar um acetinado ou fosco. Aqui não combina muito brilhante, mas se ainda assim vocês quiserem, né, vocês têm que fazer o que vocês gostam no trabalho. Eu prefiro aqui os sem brilho, tá? Dessa forma, minha moldura tá protegidinha, tá bom? Então, agora eu só vou fazer essa colagem aqui. Então, cadê o meu cestinho? Vou pegar minha cola normal. Ó. Aplico um pouquinho de cola. Mesmo sendo pequenininho, eu gosto de espalhar aqui para não ficar acumulado. E vou colocar ele aqui no cantinho. Tá? Então, já coloquei. E aqui eu já vou ensinar um truquezinho pra vocês depois. Aqui, o meu passarinho, eu até quero deixar ele mais gordinho. Então, eu vou pegar uma base, que eu tenho aqui, de EVA. E vou bolear ele por trás com um boleadorzinho, ó. Daí ele fica mais gorduchinho. Vou colocar colinha aqui no pezinho. E não vou colar ele inteiro, só a parte de baixo, que dele fica soltinho em cima, fica bem bonitinho. Tá? Então, aqui e no rabinho. Ó. Vou colar o bichinho aqui. E para esconder o pezinho, para ficar bonitinho, eu vou colar uma flor, tá? Aqui. Tudo com cola, tá, gente? Aqui não me interessa muito fazer sobreposição, porque se tiver muito manuseio, eu corro risco de estragar isso aqui, né? Ó, esse passarinho, vou colar mais pra cima, que eu lembrei que vai uma rendinha aqui, senão ele vai sumir atrás da rendinha, ó. Então, tá lá. Já fiz um arranjinho, tá? Esses arranjinhos é conforme vocês gostarem. Daí ele vai ficar na moldura. Aqui, o que que eu fiz? Eu acabei pegando uma rendinha mais estreitinha, pra fazer um acabamento aqui, ó, tá? Ó, dessa forma aqui. Eu decorei ali no outro, depois eu vou mostrar pra vocês. E na parte de cima, eu peguei uma renda um pouco mais larga, que é essa, pra decorar aqui, ó. Então, eu vou aplicar essa renda daqui de cima, tá? Primeiro eu vou ajustar essas rebarbas aqui. Uma coisa que é bem importante, gente, eu vou fazer aqui na mão, mas vocês podem fazer num papel, em qualquer lugar. A gente colocar uma colinha branca, porque renda desfia, tá? E com a colinha branca, só encostando assim e deixando secar, ela já resolve o nosso problema. Então, vou medir, vou colocar ali até aqui. Deixa eu só medir direitinho. Era pra eu ter deixado ela cortadinha, eu acabei esquecendo essa. Ó. E aqui, do outro lado, a mesma coisa. Encosto. Vou passar uma colinha branca bem fininha aqui, porque ela tem uma bordinha que me permite, tá? Às vezes eu gosto de passar a silicola, que é a colinha de silicone, e às vezes eu prefiro a cola branca, quando é renda de algodão, principalmente. Então, passei lá, ó. Colei, tá? Então, tá coladinho aqui já. Já fiz a minha moldura. Depois a gente acerta essas rebarbinhas e corta, tá? Aqui eu tenho, gente, uma cantoneira, que eu usei lá no outro também. Vou usar uma pátina ouro, tá?
tiro o excesso, pincel de cerdas duras, como esse aqui, pituá, e passo esfregando ou batendo, tá? Só pra gente dar um brilhinho nesse aplique, coisa bem delicada mesmo. Poderia ter pintado de rosa, poderia ter passado um PVA metal, tá? Aí a gente tem inúmeras opções só pra gente fazer um acabamento. Ó, tirei o excesso, a cera ela é sequinha, então ele já sai pronto. Isso é uma coisa que eu gosto bastante na cera. E aqui atrás vou colocar uns pontinhos de cola pra gente já fixar, tá? Aqui, aqui, aqui. Dessa forma. Escolhi lá o meu cantinho. Fixo, tá? Fixo. E posso escolher, por exemplo, um strass pra gente dar um brilhinho ali. Vamos colocar esse aqui. Esses strass, gente, é bem interessante vocês reforçarem a cola, tá? Eu não confio muito neles. Às vezes eles, com o tempo, eles acabam soltando. Aí, olha lá, fiquei com um detalhe bem bonitinho, tá? Então, eu gostei assim desse jeito, achei que tá bem lindo. E agora, vamos ver como a gente decoraria a outra parte. Ó, aqui. Peraí. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte, gente. Olhem só. Eu mudo o papel e o cenário continua combinando com a peça. Não é muito legal isso? E não é difícil de fazer, vocês só vão planejar de acordo com o espaço dos papéis que vocês tiverem, tá? Então, aqui já tá assim. O que eu escolhi sobrepor aqui? Eu escolhi sobrepor um arranjo de flor, que é esse. Gente, também não tem segredo, ó. Coloco a minha flor lá. Eu gosto para flores de boleador grande, tá? Bolão. Eu gosto de bolear por cima. Para dar movimento, onde eu acho que é possível, eu abro um pouquinho com a tesoura. Ó, e dou uma modelada, pode ser com a mão mesmo, pode ser até com agulhão, palitinho de churrasco, tá? E aí, a flor fica com esse formatinho. E eu vou colar aqui. Posso colar com fita banana, que é o que eu vou fazer agora por ser mais rápido, tá? Mas eu gosto muito de usar silicone. Fita banana, gente, não cortem com tesoura, como eu tô fazendo. É que eu não quis pôr a base de corte aqui, essa é uma tesoura de cozinha, assim, de multiuso aqui. Mas ele acaba ficando toda a cola na lâmina. E pode estragar a tesoura de vocês, se for de boa qualidade. Fita banana. Por que que eu monto com ele já na moldura? Eu monto com ele na moldura para eu saber os espaços que eu tenho, ó, tá? E aqui eu já tenho. E aqui eu tenho mais uma, que é a mesma, que eu posso sobrepor mais uma vez, já tá até boleada. Então, pego lá minha fita banana, mais um pedacinho, mais um volumezinho, só que esse aqui tem que ficar por cima. Mais um volumezinho. E olhem que gracinha que tá. Aqui, gente, eu até poderia colocar alguma coisa, talvez coloque depois. Eu vou ter que levantar pra pegar, porque o vento do secador fez sair voando, tá? Por exemplo, tem uns enfeitinhos assim, ó, que eu poderia colocar aqui, tá? Daí é o caso de recortar, de avaliar, ver se você gosta, se prefere assim, né? Se quer pôr a outra cantoneira aqui, aí a decoração é de acordo com a criatividade de vocês, certo? E agora, pra gente finalizar, o que que falta? Eu indicar só pra vocês o verniz e mostrar pra vocês o nó de madeira. Gente, o verniz aqui onde a gente fez, inclusive o gesso acrílico, olha que lindo! Inclusive onde a gente fez o gesso, podem usar verniz acrílico ou depois de bem seco, a cera, tá? E agora eu quero mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver qual que é a parte de baixo. A parte de baixo é esta. Então, nós vamos fazer na parte de cima, que já tá com as duas demãos e lixado. Então, o que que eu vou fazer aqui? Para não ficar muito escuro, eu vou colocar um pouquinho do PVA rosa. Um pouquinho do PVA branco. Ó, aqui, gente, eu vou pegar um pincel
Não precisa ser tão grande, eu peguei esse daqui de cerdas bem durinhas, de cabinho amarelo. Eu vou aqui no rosa, ó, vou puxar e tirar bem os excessos. Só pra gente não exagerar. Vocês viram que eu tô sem espaço quase aqui, né? E aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer daqui pra cá pra vocês verem, ó. Eu vou puxar as pinceladas, ó, de pátina mesmo, vocês estão vendo? Deixa eu erguer um pouquinho a câmera, vai ficar mais fácil, né? Senão não vai dar certo. Ó, aqui, ó, pra lá e pra cá. Ah, Thaís, mas fez um borrão, é proposital, não tem problema. Mas não foi proposital, foi sem querer, também não tem problema, tá? Nós estamos fazendo uma pátina, nós estamos fazendo um efeito rústico, então não tem problema. Não fiquem presas a isso, por favor. Se você quer o teu tampo bem escuro, faça menos colorido. Se você quer o teu tampo mais claro, faça mais colorido. Fiz no rosa, eu vou limpar só o pincel, eu nem vou lavar. Eu vou secar aqui. E agora eu vou fazer o mesmo com o branco, tá? Então, vou lá no branco. E, ó. Vou fazer alguns riscos. Não se preocupem de fazer tudo igual, aliás, nem é para fazer tudo igual, tá? É para ter essas diferenças mesmo. Seco. Dou uma lixada rápida, tá? Só para dar uma suavizada, para integrar essas cores. E vamos fazer o nó de madeira. Gente, carimbo nó de madeira, vamos lá? Ó. Uzinho, que é o nó curtinho, fechadinho para cima, e quando eu viro para baixo eu tenho essa curvona que é o nó aberto. Como eu sei que vocês justamente não gostam dessa curva e tem medo de usar essa, é essa que eu vou usar, tá? É bem legal de usar, tá? Bem simples. Eu recomendo inclusive que vocês treinem, se puderem. Podem usar um papel craft, mas essas bandejinhas também são ótimas, revista velha também. Ó. Gel envelhecedor, aplico, venho, vou testar o estreitinho para vocês verem. Começo aqui bem em cima e já começo puxando e movimentando o meu pulso, tá? Vocês percebam que em momento nenhum eu fiz isso aqui, tá? Então, como é? Vamos lá. Ó, vou fazer o outro lado, o nó aberto. Começo, olhem o movimento do meu pulso, ó. Tá? Se eu faço muita quebra no pulso, eu faço bolinhas. Eu acabo fazendo isso aqui, ó. Essas curvas. E não fica legal, ele acaba ficando mais borrado do que o nó, né? Então, por isso que muita gente às vezes me pergunta, ah, eu faço, mas não dá certo. É por essa quebra do pulso, tá? E quando a gente faz, se você fez e não gostou, a gente sempre tem a opção de fazer de novo, tá? Se ainda não tiver secado. Então, evitem fazer isso aqui, ó. Que aí você vai ter essas bolinhas que não são exatamente o padrão do nó. Elas ficam muito repetitivas. Olhem a diferença dessa com o alongamento dessa, tá? Que muita gente me pergunta como consegue fazer o nó alongado. Você tem que fazer esse movimento de pulso, mas é uma coisa muito suave, tá? Não é isso aqui. Então, vamos fazer na peça? Façam isso aqui que vocês não vão se arrepender. O treino é o que leva vocês a aprender melhor, tá? Então, aqui, deixa eu... Ah, vou precisar de mais gel. E vamos lá. Aplico, não tenham medo, podem aplicar. Não apliquem muito pouco, senão já seca antes de passar o carimbo, tá? Então, apliquem uma quantidade assim, ó, que dê pra escorregar bem. E vamos lá. O que que eu vou fazer pra vocês verem? Ó, só assim também já estaria bonito, viu? Começo lá de fora da peça, puxo, deito e venho. Olhem que nó bonito, gente. Ah, e esse borradão que ficou aqui no canto.
sem medo. Normalmente eu inverto aqui para começar do outro lado. Opa, posso até inverter o carimbo, tá? E ajusto, ó. Tá? E aqui também, se precisar um cantinho aqui, ó, a gente ajusta. E é isso aqui, gente. Aí agora, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Se gostar clarinho assim, pode deixar clarinho. Se não gostar, pode envelhecer como eu fiz lá com a esponjinha, ou pode usar um betume, tá? Em cerinha. Vou usar o betume aqui rapidinho pra vocês verem. Ó. O betume, ele vai dar uma amareladinha, bem suave. Ó, vai quebrar aquele cor-de-rosa, tá? E ele já serve como proteção. Então, gente, o que eu quero mostrar aqui pra vocês, agora é montado, né? Vou mostrar montado com a casinha. Olhem. Com o nozinho. Com a textura. Todo envelhecido, tá? Ó. E agora eu vou mostrar o outro. Pra quem entrou depois e não viu. Aí a gente tem o outro aqui, tá? E os dois, esse daqui dentro tem a outra opção da porta. Ó, gente, todos os relevos da porta, olhem lá. Então tem a opção do relevo da porta. E esse aqui, nós deixamos a opção também da porta, mas que ela fica sem relevo aqui dentro, que o relevo que ela vai ganhar é o relevo da frente destes elementos aqui, certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa era a minha proposta para hoje. Então, nós fizemos duas peças com, na verdade, 4 opções, né, de decorações. Vou levantar eles aqui. Ainda bem que ele tem uma, senão ele já despenca. Ah, gente, aqui tem uma particularidade só para mostrar para vocês. Essa renda aqui é papel, tá? É do próprio papel. Essa rendinha. E as borboletinhas aqui eu deixei em 3D. E aí vocês vão compondo, tá? Olha, gente, tem uma joaninha, eu amo joaninha, vocês já sabem, né? Então, está aqui a nossa live de hoje. E eu tô super feliz. Pausou aqui sem querer. Tô super feliz com a nossa live de hoje, porque aí agora ficamos com várias opções, né? Gente, eu quero agradecer. Muito obrigado aí pelo convite da True Colors, né? Quero agradecer toda a família da True Colors, as professoras, agradecer a Lu, o Eduardo, o Bruno, o Caio, todo mundo, o pessoal lá da fábrica, né? Como eu falei já da outra vez, eu fico muito feliz, aqui eu me sinto em casa também, né? Me sinto super bem, porque foram anos, né, trabalhando aqui, quem me acompanha já sabe, então sempre é uma alegria voltar. E o que vocês tiverem de dúvidas podem entrar em contato comigo, eu vou colocar a lista de material daqui a pouquinho para vocês, tá? Muito obrigada, me acompanhem no Instagram, nas redes que vocês puderem, eu tô colocando dicas, pequenos passo a passos nos stories, eu tô colocando fotos todos os dias, então tem muita novidade, muita coisa bacana para vocês também nas redes que eu tenho trabalhado, e eu conto com a presença de todos vocês, tá bom? Um super beijo de coração, ó, muito obrigado por cada um que esteve aqui comigo hoje, espero que vocês tenham gostado.